Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus e também ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Apenas aquela dica rapidinha para você, nos seus comentários, não colocar figurinhas, né? Então não coloque figurinhas no comentário. Pode fazer o seu comentário normalmente, e se você tiver que mandar alguma figurinha, apenas aquele joinha ou o coraçãozinho da própria live, para você não ser bloqueado pelo Facebook. E o bloqueio dura 30 dias. Então, se você colocar figurinhas no comentário, o Facebook vai bloquear você durante 30 dias. Então, a gente quer todo mundo aqui com a gente e você não ser aí prejudicado. Então, apenas coloque comentário, pode escrever à vontade, e também o joinha ou o coraçãozinho que já vem na live, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos começar orando ao nosso Deus. Pai, nós mais uma vez, ó Pai, aqui na Tua casa estamos e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre, ó Deus, cada um de nós. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a minha vida, abençoe a vida do Teu filho, Teu servo Sandrinho, ó Deus, está aqui conosco, ó Pai, o Rony, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. E abençoe a todos aqueles que estão acompanhando, ó Deus, este culto, e que o Senhor possa abençoar suas vidas, abençoar suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os que estão enfermos, ó Deus. O Senhor realize o milagre da cura na vida de cada um, segundo o Teu poder, segundo a Tua vontade. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, e esta música é muito bonita, a música Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar.
Coloque-me ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao topo destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, deixa eu entrar pelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Que leva o Senhor pelo céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. A minha vida é do Mestre, a sua vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu me entreguei, no barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho
afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento e hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: Deus está no controle das tempestades da vida. Deus está no controle das tempestades da vida. Nós vamos ler em Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez neste momento. Pai, diante da Tua palavra estamos, ó Deus, e pedimos, ó Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que esta mensagem da Tua palavra, que ela seja, ó Deus, aplicada às nossas vidas,
na vida de cada pessoa, ó Deus, que está neste momento, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, e que agora, ó Deus, através da Tua palavra, possamos aprender mais de Ti neste momento, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, este é um texto que ele, além de bem conhecido, ele nos traz lições maravilhosas para todos nós. Porque através desse texto nós entendemos que Jesus sempre vem ao nosso socorro quando nós clamamos por Ele. Ainda que seja na quarta vigília da noite, ou seja, ainda que nós pensemos ou venhamos a pensar que Ele está demorando, que Ele está atrasado. E quando lemos esse texto, também somos muitas vezes tentados a criticarmos o apóstolo Pedro. Criticamos o apóstolo Pedro por ele ter começado ali a afundar, teve medo, mas não observamos um grande detalhe, porque às vezes para nós parece um pequeno detalhe, até porque a gente não observa a princípio. Mas enquanto criticamos o apóstolo Pedro, que saiu do barco para andar sobre as águas, nós não pensamos nos 11 que ficaram no barco. Os 11 discípulos, os 11 apóstolos que ficaram no barco, sequer arriscaram a confiar em Jesus verdadeiramente. Antes de saber se conseguiria ou não andar sobre as águas, Pedro confiou, Pedro teve fé. Pedro fez, na verdade, ali uma prova de Jesus. Diz: se é o Senhor mesmo, peça para eu ir até aí. Olha só. Mas e os outros? Nem isso fizeram. Então nós aprendemos que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle de todas as tempestades da vida, como esta que todos nós, o mundo inteiro, está enfrentando, figurativamente falando, esta tsunami no mundo, esta pandemia. Todos nós e todas as nações foram atingidas. Mas neste momento também Deus nos observa. Deus está observando a reação de cada um de nós. Estava lendo uma palavra do pastor e doutor Martyn Lloyd-Jones, era médico, escreveu vários livros, dentre eles, ele escreveu comentários sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E Martyn Lloyd-Jones, ele traz uma palavra interessante, principalmente em momentos como estes que nós estamos vivendo. Ele diz o seguinte: quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, não teme, não precisa ter medo, independentemente do que esteja acontecendo. E aqui nós aprendemos então algumas lições deste controle de Deus, que Deus faz, e a gente vê desde o início da criação do mundo,
quando Deus estava criando o mundo, nos diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então Deus está sempre acima de toda e qualquer águas, as águas da vida, os mares revoltos da vida, os ventos contrários da vida. Porque ninguém imaginava isso que nós estamos passando. Ninguém. Hoje mesmo, o reverendo Hernandes, numa live, ao vivo, ele estava falando ao pastor Alexandre, lá dos Estados Unidos, e o pastor perguntando o que o reverendo Hernandes achava desta pandemia, e o pastor Hernandes diz: olha, nós precisamos estar atentos, porque é sim dos sinais da vinda de Jesus. Claramente. São as tribulações, são os sinais de que a vinda de Jesus se aproxima mesmo. Porque algo como isto que nós estamos passando, nunca a humanidade enfrentou isso, nunca aconteceu antes na nossa história. Então, de fato, é algo surpreendente para nós, não para Deus, porque nada pega Deus de surpresa. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos aqui, o que Deus faz nesses momentos como este que nós estamos vivenciando, a primeira coisa que ele faz, ele vem para acalmar a tempestade do nosso coração. E é exatamente isso que nós vemos quando o mar ali revolto, o vento forte, Jesus chega e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, irmãos, a tempestade era forte, sim. O vento era forte, sim. Mas Jesus estava olhando a tempestade do coração dos discípulos, que era maior do que a tempestade lá do mar, lá fora. Então, antes de Jesus acalmar as tempestades da vida, porque o que a gente quer imediatamente é a nossa oração, não que seja errado orarmos assim, mas a gente ora como? Senhor, acalma essa tempestade, resolva esse problema que está acontecendo aí no mundo todo. É errado a gente orar assim? Claro que não. Mas se a gente colocar na balança, se a gente colocar para calcularmos para Deus, qual é a tempestade pior que está acontecendo no mundo? Não é essa pandemia, mas é exatamente as tempestades do coração, da nossa alma, os nossos medos, as nossas angústias. E é isto que Jesus vem antes dele acalmar, porque não adianta resolver os problemas externos, aquilo que a gente chama de que são os nossos maiores problemas, se não existe paz no coração. Nós somos tentados ou tendenciosos a acharmos que agora sim nós estamos enfrentando um problema. Sim, é inegável. Mas será que antes desta pandemia a gente não tinha problema no coração, não na alma, não? Será que a gente estava em paz?
Aparentemente o mundo parecia que estava tudo bem, mas não estava. Não estava. Nós vemos Jesus se aproximando e vendo que faltava a verdadeira paz e calmaria no coração deles. A ansiedade, a angústia da alma são sempre os maiores problemas que enfrentamos. São sempre os maiores problemas. Foi feito um concurso com alguns pintores de telas, e aí eles deveriam pintar o que eles entendiam como sendo um quadro que representasse a paz. Então, vários quadros, vários pintores ali, um pintando ali o céu bem azul, as nuvens brancas, tudo calmo, outro pintando uma pomba branquinha com as asas abertas, representando a paz, outro pintou ali um jardim muito lindo, tudo verdinho, tudo calmo, tranquilo, alguns passarinhos ali em árvores, tudo tranquilo. Mas nenhum desses quadros ganhou. O quadro que ganhou foi de um que pintou como se fosse uma grande Foz do Iguaçu, uma cachoeira enorme, como mais ou menos parecido com a Foz do Iguaçu, numa enchente muito grande. Mas ele conseguiu, na pintura daquela grande cachoeira enorme, havia uma fissura ali que dava para ver lá no fundo da pedra, e tinha lá um ninho de passarinho, e que eles estavam ali tranquilos, pois estavam ali protegidos e guardados. Na verdade, não importa a tempestade que esteja lá fora, acontecendo no mundo todo, mas se a gente sabe quem cuida de nós, não há por que temer, não há por que temer. A história de um pastor que saiu com um filho dele, criança, um menino pouco mais de 1 aninho, quase 2 aninhos, foi fazer um passeio no bosque, assim, numa floresta, próximo à sua casa, e foram andando a certa distância. De repente veio uma chuva, uma tempestade muito forte, raios, trovões, e o menino assustado, o pai pegou o seu filho e começou a correr em direção à casa. O menino começou a chorar, mas de repente o filho começou a ouvir as batidas do coração do pai dele, e o menino foi se acalmando, e o pai dizendo: calma, meu filho, eu sei, nós vamos chegar em casa, não se preocupe, não temas. Às vezes nós estamos tão agitados, tão preocupados, como estávamos todos nós correndo atrás de tantas coisas, e aparentemente essa tempestade muito forte vem para que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, para que a gente caminhe com Deus, porque é isso que nós aprendemos aqui. O apóstolo Pedro, como dissemos, sempre muito criticado muitas vezes por nós, por todos nós, mas é alguém que, vendo a tempestade, ele vai na direção do Salvador. Os outros ficaram acomodados, e há ainda aqueles que correm para longe de Deus,
e outros culpam a Deus, criticam Deus, zombam de Deus. Aí, cadê esse Deus que não resolve isso? Mas, na verdade, quando confiamos em Deus, Deus vem para acalmar essa tempestade no nosso coração, trazendo coragem e ânimo. Jesus cuida de nós primeiro, para depois Ele agir naquilo que é externo. Ele sempre vem resolver o que está no nosso coração. Todos os que ouvem a palavra de Jesus e creem, eles recebem esta paz, esta tranquilidade. Embora as lutas, as dificuldades, os problemas até persistam em continuar, em existir, mas Ele vem para acalmar o nosso coração. Jesus vem para levantar aquele que está caído. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava normalmente sobre as águas, sobre o mar. Mas quando ele resolve olhar para baixo, olhar para o mar, então aí ele começa a afundar na fé. Mas sobre a palavra de Jesus, ele então começa a caminhar, mas no momento que ele começa a afundar, ele pede, ele clama por socorro. E é a menor oração de toda a Bíblia, é esta oração que Pedro faz: Senhor, salva-me, Senhor. E Deus, Ele vem, o Senhor Jesus vem ao encontro. Esta fé que Pedro teve naquele momento, que ele clamou ao Senhor no versículo 30, salva-me, Senhor. Jesus o tomou pela mão e o salvou e o resgatou. Muitas vezes as tempestades da vida vêm, e se nós começamos a olhar só o externo, só o que está ao nosso redor, a gente costuma também a agir e a sofrer as consequências, como de Pedro, começamos a afundar. A voz do medo muitas vezes quer gritar mais alto do que a voz de Deus, do que a voz da palavra de Deus. Portanto, é preciso clamar, como Pedro clamou. Jesus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio no tempo da angústia. Só Ele nos arranca das profundezas do abismo, da dúvida, do medo, do pavor, do pânico. No Salmo 116, verso 8, está escrito: Deus livrará a sua alma da morte, e os seus olhos das lágrimas, e os seus pés da queda. Jesus colocará você em pé novamente e firmará os seus passos. Ele te dará de fato a vitória, no sentido de fortalecer a sua fé, e firmará os nossos passos a caminharmos na vontade dele. A outra lição que aprendemos é que Jesus vem também para acalmar as tempestades externas. A tempestade, ela não dura a vida toda. Nenhum problema vem para durar a vida toda. Ninguém suportaria uma vida toda de sofrimento. Por isso, Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A voz de Jesus é mais poderosa do que qualquer tempestade. Ele é o Senhor da natureza. Ele que criou todas as coisas. Ele criou o mar, o vento. Ele criou tudo. E muitas vezes você pode estar enfrentando essas tempestades que vêm para atingir a sua fé, a sua vida com Deus, a sua confiança em Deus.
Fique atento. Saiba que Deus não perdeu o controle de jeito nenhum. Jesus está no controle sim da situação. Jesus nos ama, Ele cuida de nós. Mas as tempestades também Deus permite para corrigir aquilo que está de errado na nossa vida. Na verdade, todas as coisas, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma outra versão, a NVI, que diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando as tempestades da vida, quando os problemas vêm, muitas vezes a nossa fé, ela é provada, mas só que depois que passa a tempestade, nós nos tornamos mais fortes em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo diante das lutas, você não precisa agir com fraqueza, mas confie no Senhor. A força vem dele, o poder vem dele. E finalmente, diante das tempestades, Jesus tem o controle, porque Ele vem para levar-nos seguros ao nosso destino. Aqui no texto, Jesus diz que eles chegariam a Cafarnaum, então já estava certo, havia uma palavra de Jesus nesse sentido. Então ele diz, de forma alguma eles morreriam afogados, de maneira nenhuma. Jesus já havia dado a palavra. O destino deles era Cafarnaum e não o fundo do mar. Assim como o nosso destino não é aqui. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a eternidade. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, Deus, Ele nos protege a nossa alma, protege a nossa fé, protege a nossa confiança nele. Isaías 43, versículo 2, Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, eu sou contigo. É Deus quem nos guarda, quem nos guia, quem nos ajuda. E nós chegaremos salvos no nosso destino. Há um pensamento que diz que Deus não nos prometeu uma jornada tranquila. Isso não. Deus não nos prometeu uma jornada tranquila, mas Ele nos garante uma chegada segura. Então nós vamos enfrentar sim tribulações, lutas. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, Jesus venceu. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, portanto, não há o que temer. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo diz assim: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Então, absolutamente nada que nos sobrevenha de lutas, de dificuldades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, não olhe para esse momento que você está passando, mas olhe para aquele que está
andando junto com você nestas lutas, nessa tempestade da vida, que é o Senhor Jesus. Apesar de tudo isso que está acontecendo, talvez em algum momento você já deve ter se perguntado: se Deus me ama, por que Ele está permitindo isso acontecer? Muitas vezes na sua família ou na vida de alguém que você ama, ou no mundo todo, no nosso país, por que Deus está permitindo isso acontecer? Se Jesus está no controle, por que as tempestades nos atingem? Aí nós precisamos entender que a resposta está na própria palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom passar pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado. O que Deus está fazendo agora, muitas vezes a gente não entende no momento. Ele diz: o que eu faço agora vocês vão compreender depois. Porque assim como o mundo, depois dessa pandemia, nunca mais será o mesmo, também Deus quer que a sua vida seja diferente. Que você confie, que você acredite, que você deposite a sua fé no Senhor. E mesmo nesse momento que você está com medo do futuro, não tenha medo, não temas. Deus é contigo. Deus está no controle dessas tempestades. E no momento certo, Ele vai acalmar. Ele vai acalmar. Mas antes, Ele quer acalmar a tempestade da sua alma, do seu coração. Vamos orar nesse momento. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique esta mensagem aos nossos corações. E que diante, ó Deus, desta pandemia, diante, ó Pai, desta crise mundial, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que em momento algum o Senhor nos abandona, em momento algum. O Teu Filho amado, ó Deus, prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, ó Deus, nós não estamos deixados à revelia, ó Deus, nós não estamos deixados no mar, nas tempestades da vida, desamparados pelo Senhor, não, ó Deus. Mas o Senhor está conosco. Assim como o Senhor veio ao encontro dos teus discípulos naquela tempestade, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro hoje também. E que o Senhor acalme, primeiramente, antes de tudo, a tempestade do nosso coração, a agitação da nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Que o Senhor abençoe a todos que estão neste momento, orando, confiando, depositando a sua fé em Ti, ó Pai. Que o Senhor acalme o nosso coração, pois Te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você e, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, diretamente aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia, culto online, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, trazendo a mensagem de Deus, também louvando ao Senhor, orando e buscando a bênção de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus, recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.